Umaru Sissoko Embalo e com guerra fácil que Guiné tem. Explica a voz de como está metido na mangas de negócios obscuros no mundo. Então, portanto, ele assume que é guineense e me utiliza Guiné-Bissau e me utiliza Bubacanda, obrigado. E me utiliza Guiné-Bissau como sendo sim moeda para poder atenuar todos os problemas que tem no mundo. Não vai para esse boas revelações muito importantes. Para você ver, que é que manda que comunicar para os de junta, que é que manda falhar o caminho do não antecipar-se. Não vai para esse boas para primeiramente, não vai para agradecer aqueles que têm coragem de contar a gente que é o verdadeiro problema de Guiné-Bissau. Para a gente tudo saber o que é que tem, por que é que manda, para a gente tem que saber para ver o que é que manda. É quando eu vou partilhar para militares, óbvio. A vossa da família militar vou partilhar licença para poder ouvir. Que é que será não em papel. E muito importante, para entender o porquê que manda o Umaru e o único que sai e que acerta larga Guiné-Bissau. Calque perigo que não tem para os. Não entrava num banho de sangue aos, que boca tem ali no soma, mesmo assim o Umaru ainda que desarma. Ora bem, olha, ele vai fazer um vídeo muito rico de noite. E ele vai estar parabéns. Muito bem. Primeiramente, ainda não vai só para bagunçar. Boa só que declaração de Ramos Horta. Portugal, Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. E na África do Sul, notícias com Paula Borges. Os militares têm sido um entrave constante ao bem-estar na Guiné-Bissau desde a independência, é o que diz José Ramos Horta, sem rodeios, com palavras fortes. O presidente de Timor-Leste, que acaba de assumir temporariamente a presidência rotativa da CPLP, condena assim os últimos acontecimentos no país. Não é possível flexibilizar, não é possível ficar indiferentes perante a arrogância da clique militar, que há 50 anos não deixa o país retomar um rumo normal, há golpes militares sucessivos, violação flagrante do processo eleitoral. José Ramos Horta, entrevistado pela agência Lusa, classifica o que se passou na Guiné-Bissau como um ataque à vontade expressa nas urnas. Houve interrupção, houve assalto, porque o candidato dos militares eles estão sabendo que perdeu. A evidência é isso, né? Porque quem está no poder é o presidente. Se alguém comete fraude, seria quem está no poder. Quem não está no poder não tem acesso a nada para poder. Fraude. O presidente de Timor-Leste não tem dúvidas, tudo isto foi feito para esconder a derrota de Embaló. É óbvio que o presidente Sissoko tinha perdido. Daí engendraram esse dito um golpe. Ramos Horta. Esse só início que boa como comunidade internacional sabe como Sissoko Embalo que ele se trata como candidato militar e perde a eleição. Simplesmente todo mundo sabe, ninguém que tem dúvida quanto a isso. Tudo manobra, ninguém que tem força. Para vai salta a CNA que está na barba de presidência. Ninguém que tem força de queima tudo sério. É um país que está controlado na mão de Umaru Sissoko Embalo. Mas esse que é o problema. O problema é que não vai para observar na minha esse bolsa e sobre o regresso do Umaru Sissoko Embalo. Não não antecipar-se, porque enquanto a voz como a minha está não onde é que se entende ruim. Quanto a voz anterior também foi a voz provavelmente e não vem pronunciar gente sobre o regresso do Umaru Sissoko Embalo. Aquilo aqui, essência fundamental de comunicação, ou seja, de que comunicar o que não tem para a nação. E para bem conta gente se como Umaru Sissoko Embalo não volta para os. Umaru faz eles proposta e volta. Suma horta e alguém muito impreparado. Sissoko está pressionado, horta alguém impreparado, independentemente do meu covarde. Sissoko pressionado só e for algo bem arriba os. Horta tem que fazer comunicado para a nação. Horta toma aqui zonas tudo Itália. Palácio, tanque blindado, que coisas tudo. Para cometer pior a genera. Que é que manda balanças tem que ser só guarda. Que lá caminho que entende. Balanças tem que ser só guarda. Se gosta de trabalho, de guarda. Para rua, guarda. Como é que Horta, bom filho de vós, está ganhando eleição? Justa, livre, transparente, pacífica. Botou de que para ver como vou costuma só ser guarda. Para guardar o guarda Umaru Sissoko Embalo. Para Umaru vai andar mundo, que tem caude andar no mundo. Perriba assim, para Umaru tiga riba e vai sentar naquele lugar. Para Fernando Dias continuar a viver na coisa. Que é como na vada voz que é como coisa. E na fora voz uma boa ser uma guarda na palácio e na voz munição para matar a fruta vaca.
E só que nada boca tener para ganhar, porque ele me boss manda prisão, se um som boca também dá. Então, pergunta boss, como é que é possível porta chega ao ponto de mesmo seta ba, bem lei comunicado, se que fosse outros militares, porta vai para lei comunicado, para falar nação de como Umaru se só com embarão na riba os. Umaru pode estratégia de como antes de ser eu na chiga, ele que não vai se entornar, entre ser eu bem, ele que não vai negociar aquele, porta tá falando com ele riba quartel. Aquele aqui propósito de comunicar com o falha para ver como outros militares que vão concordar. E houve braço de ferro, tensão na quartel. Que eu falei, horta como então não passa tempo, não dá nada o nome, não empenha sanção, não faz como que não vai para lá tomar se copa ribantal. E houve braço de ferro na quartel que mandou Umaru se socou em balo, horta que conseguiu fazer anúncio que me se vai comunicar para a nação. E vai falar gente se como é torna Umaru poder, ele vai para o quartel. Como com alguém por ser tão incompetente tem ponto de Umaru toma voz e está trata voz um cachorro como você, que respeita voz, está trata voz porque consoante música assim que toca, assim que bate. Como é que é possível para você tá? Qual falando papel mal, não sei o que é cantar papel. Não sei balanta sabe como orca na papel, tá papel é oficial balanta que na papel. Acabou bem contando que o governo faz, acabou cortando a conversa porque não bloqueou. Acabou nem contando que a caminho tem papel. Ora essa. Portanto, como é que é possível para que grupos de oficiais balanta proteger poder de José Marvás que acaba esse mandato é proteger poder do Umaru e chega poder de Dias. PNH fica como guarda no palácio para bater esse Umaru que aqui o presidente Canária mas o Umaru vir riba para poder. Como é que um pegador por ser tão estúpido e tão burro, tão ladrão, tão como é que por classificar eles assim? Como é que um pegador ser assim tão parvo? Portanto, militares negam ele é como andou allá e que coisa vai tomar tanto de blindares tudo atravessaram na Guiné, na Bissau. Mas Umaru caceta e não tentenda, ninguém pode vir dando um golpe. Umaru não insiste para vir para Guiné, por quê? Umaru tem dívida no mundo tele, Umaru é do mundo bandidasco. Umaru tem que gostar de Guiné, como guineenses que gostam dele. Guiné só cercaram na tudo concerto de nação. Umaru can traçar aquilo. Umaru tem gente que está dita sem mulheres e filma, e tem elas em filme. Tudo as seguintes coisas darão voltas em tudo e filma eles tudo, depois se guarda dita sem mulheres e faz ter vídeo, que é que chantageia eles quer. É homens que vão assim tudo per reputação com tanto entendeu, tanto entendeu como homens. E como esperando Umaru se joga, porque antes no meu tanto que se mulher, ele Umaru dito, se Umaru conseguir dito, e então entrega-se guarda dito e filmou. Que ele botou fazer juramento quer. Então esses tudo coisas assim, assim parvo. E para ver Umaru tem eles tudo, assim, como é que é possível? Um filho de Guiné que está falando patriota. Como é que é possível Umaru mandar mais de tempo que tem que mandar? Quase 6 anos. Como é que é possível para você ter uma eleição bado? Para Umaru se socou em bado, ou perder eleição, e criar todo tipo de confusão no país. Para uma população que tão pobre, uma economia tão fragilizada, que tudo é coisas que não tem, né? Para falar no Kuma, PST Guiné só cercaram tudo parceiros internacionais que não tem, né? Tudo parceiros internacionais que não tem, né? Guiné são expulsados. Só para por ir salvaguardar uma única pessoa no mundo, que seja o Umaru Sissoko Embalo. Tudo Guiné só cercaram, tudo. Não vive mais pobre, nem tinha sanções da União Europeia, não expulsaram tudo. Vou desculpar, tudo órgão decisório serial, não cercaram no CPLP, a União Europeia e das sanções praticamente não perde tudo para ver salvaguardar o Umaru porque deve narcotraficantes e deve gente no mundo fantasma e deve tudo que você tem que carregar dinheiro, coisa sujo de gente e tem que utilizar uma imunidade. Mesmo que sendo, vai para buscar se socorro para ti, porque tem nenhuma garantia de como que se socorro não vai para ti, e se contra, e cá tem imunidade, mesmo se vem para Guiné, cá tem imunidade, porque todo mundo civil, só não é civil como e cá presidente já, e cá para ti se socorro para tornar, que não põe como se socorro tornar presidente, não é mentira. Se socorro tem na Cordistão, quando vai a posso, mas cá por vive 2 semanas fora, porque gosta de viajar. Mas cá por viajar, cortaram mobilidade para ver que para ver como é um narcotraficante perigoso, e deve gente estilo no mundo, e tu fica com dinheiro de cartas, e toma dinheiro de gente, dinheiro de Nicolás Maduro, dinheiro de Sassou Nguesso, que ele cercar na Congo, e fala, vamos buscar dinheiro butice. Então, se só tem na caldo de cinta, como corta tão que se cai nome como por isso, mas tipo de homem que está cedo, para produzir, para comunicar, para cair na pior genera. Graças a Deus, tem outros militares lá conscientes que nega, eu falei eles como não sucede a boca que cite. Como é que vamos fazer? Nós não condenar de tudo, não empenhar sanção, não faz tudo, bate isso para quê? Agora quer falar ali como, ou desculpa, lá quer falar Umaru como, o único que não pode fazer se eleição tem, não pode dar proteção para uma eleição. Mas no momento, não tem condição para o ribalhar, para onde é que não coisa chega.
Mas o Maru não vai insistir porque o Maru está frontário, o Maru tem dívida de gente, o Maru está em lugar seguro que vive nele. O Maru está interessado em viver bloqueado, tudo tipo de maneira. Ele tem que interessar em cabeça de si, porque isso é uma dinâmica que gosta dele. Como é que está tendo militares muito irresponsáveis que tudo? Quando eu falei que cúpulas, assim, às vezes, que está lá. É que o Mangarelli acaba a concordar. É nega, aquilo que o Maru arriba aos. É me se põe o Maru, por que se eu chegava amanhã, vai falar de como não sei, não riba quartel. Não tem nada lá, não torna coisa como é que estava. Aquilo que o Maru não vai para tentar fazer os contra-golpes, mas eles é por evitar contra-golpe. E preciso só para horta ter caralho no lugar. Vai ter no corrones, vou desculpar. Bora não vai para você ver como o Maru está viver em nenhuma parte do mundo. Esse vídeo que eu vou falar muito interessante, não deixe você móvel, para entender perfeitamente como o Maru está. O Maru na Portugal perdeu perto de 40 milhões. O Maru, naqueles joias, dinheiros, coisas que tem de Nicolás Maduro, que eles dizem assim, o agora inventa esse golpe, isso aí vai para Senegal, Senegal vai para Congo, e vai ganhar essa assim, e falar com militares que dão golpe e tomam dinheiro tudo com joias. Que eles ainda acreditam no primeiro dia. O Chebina bem que coisa de gente se vê como golpe, que existe golpe, invenção de Sissoko Embalo. O me garante falar que o tempo vai buscar dinheiro de gente escutando, quando vai para matar. O tempo vai falar, tá certo, nós vamos para dinheiro, o Maru curre e vai para Marrocos. E vai para Sinta na Marrocos. E vira de outra maneira, assim, e lembra parte de que lá, para levar para a segunda nessa casa na Portugal. O português vai apanhar. E tem ainda quantidades na pessoa que fica lá. Então, e cafia, tem que riba, porque cá por movimento, cá tem imunidade. Tu vai dar, claro, como tem listas de gente que não está movimentando dinheiro. Então, cá se como aqui não faz, o Maru tem o acordo vive mais uma semana. Que faz, e me riba de forçosamente. Que para riba de forçosamente, e não vai para fazer coisa, mas suma, e cá tem nem por não para fazer golpe naquilo. Horta que cá tem o caralho no lugar. Que tem assim, tem horta assim, suma, horta de Cuba, assim, cá tem aquele tipo de militar, cá tem horta aquele tipo de militar. Que não vai para fazer, para pegar o guarda Maru para riba para ser o guarda mais Maru. Não tem horta aquele tipo de militar, aquele tipo de pecador, portanto, que médio e coisa assim na vida. Portanto, vai para apoiar só como o Maru cá tem, bom para ouvir direito. Bom, não sei como o Maru tem lugar para viver no mundo e tem dívida no todo lado e governa sem parlamento durante esse mandato. Toma dinheiro de gente, engana gente como faz fazer obras, assim que eles tudo dinheiro de gente que toma. Quem que está oferecendo que está dando banana coisa que é Alcatrão se pode estar porque toma grande quantidade de dinheiro no Tesouro Público de Guiné e vai entregar para Nicolás Maduro. Em troca que lá para poder ser o dinheiro limpo, que lá está para ter quantidade de Alcatrão. Que vai ir fazer que obras na pessoa e obras tudo pago para não então para que o parlamento se vire que lá. E que o governador que acaba esse mandato sem parlamento existe. Tudo se coisa se faz assim na trafulice. A OSI sai, sem espera, está desesperado. Como é que não movimenta essa riqueza, como é que não está tudo controlado no mundo, é coisa que ainda tem esse escândalo grande. Então, ele está pensando, mas se vai para poder vir recuperar a imunidade, que ela quer existir. Nesse momento, horta está vai para cometer um erro mais grave que tem. Graças a Deus, tem outros militares aqui conscientes, que elas cacetam. Portanto, não podemos prestar atenção direito, Bobby. O porquê que mandar parceiros internacionais. Da detenção do empresário guineense próximo do ex-presidente Sissoko Embalo. Muito bom, direito. Atenção. Do bomba Filipe Nyusi, afinal de contas, tinha razão. O Maru Sissoko Embalo sabia mesmo antes das eleições que iria perder. Por isso é que o mesmo deu golpe de Estado. Documentos oficiais da Presidência da República de Guiné-Bissau comprovam por que o mesmo deu golpe de Estado. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Olha, quem diria o J Privado vir a público mais uma vez, falar aqui que pela primeira vez, mais uma vez não, pela primeira vez na história, que Filipe Nyusi tem razão. Olha, J Privado, quem te viu, quem te vê, já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa like, deixa dislike no curtir, comente bastante que é essencial, siga nossas redes sociais, que é de importância, que nem vossa opinião que isso ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos os ladrões que andam roubando no público. É basicamente isso. Então, sem mais boas, mais delongas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, isto mesmo, o Filipe Jacinto Nyusi, afinal de contas, tem razão. O Maru Sissoko Embalo já sabia que iria perder as eleições. Por isso é que o mesmo deu golpe de Estado. Mas J Privado, como assim? Porque documentos oficiais da presidência, documentos confidenciais da presidência da República de Moçambique, como fala, da Guiné-Bissau, mostram o porquê que o Embalo deu golpe de Estado. Sim, família. O Filipe Nyusi
Vale ressaltar que há 2 semanas, ou há uma semana, ou há 10 dias atrás, exigiu a divulgação imediata dos resultados eleitorais da Guiné-Bissau. O ex-presidente moçambicano, que era chefe da missão da União Africana, disse na altura que a votação foi pacífica e criticou a interrupção do processo. Com isso, a Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau anunciou que não consegue divulgar os resultados das eleições de 23 de novembro de 2025, alegando a apreensão de atas regionais e danos do software no apuramento nacional, o que travou o processo. Mas Filipe Nyusi, chefe da missão da União Africana e antigo presidente de Moçambique, pede a republicação ou a publicação imediata dos resultados, afirmando que a votação foi pacífica e transparente e não há motivos para atrasos. E além do Filipe Nyusi, eu também... Okay, it's officially last minute gifting season, and if you're anything like me, you want a gift that actually feels good, not just another thing to buy. Bota na paciência, essa é a publicidade. Vou prestar atenção bem. Eu, J Privado, Bomba, Filipe Nyusi. É gravíssimo e é necessário que vocês, por favor, prestem muito bem atenção. Vamos lá ouvir aqui. Agora, vai aparecer aqui algumas frases que nem basicamente que foi pacífica e criticou a interrupção do processo. Com isso, a Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau anunciou que não consegue divulgar os resultados das eleições de 23 de novembro de 2025, alegando a apreensão de atas regionais e danos do software no apuramento nacional, o que travou o processo. Mas Filipe Nyusi, chefe da missão da União Africana e antigo presidente de Moçambique, pede a republicação ou a publicação imediata dos resultados, afirmando que a votação foi pacífica e transparente e não há motivos para atrasos. E além do Filipe Nyusi, eu também trouxe aqui uma notícia recentemente que a CNTV teve acesso às atas que davam vitória a Fernando Dias e derrotavam assim, como é que fala, o Mauro Sissoko Embalo, com diferença de 10 mil votos. 10 mil, certo? Tivemos aí o pronunciamento da equipa de campanha do próprio Embalo. Só que agora, há um documento oficial da presidência da República da Guiné-Bissau que eu, J Privado, tive acesso, e irei passar aqui para vocês. É gravíssimo, mano. É gravíssimo e é necessário que vocês, por favor, prestem muito bem atenção. Vamos lá ouvir aqui. Agora, vai aparecer aqui algumas frases que nem basicamente que o narrador vai falar é CNE, tá? CNE. Se você ouvir que nem é CNE. Vamos lá ouvir aqui, por favor. A presidencia realizou-se um inquérito eleitoral independente durante os 18 dias de campanha para as eleições gerais marcadas para o dia 23 de novembro do ano em curso. O inquérito decorreu entre 1 e 18 de novembro, abrangendo várias regiões do país, e foi conduzido de forma presencial e por via telefónica, com garantia de anonimato dos participantes. O objetivo foi compreender as percepções, sentimentos e intenções de voto dos cidadãos, bem como recolher informações sobre a integridade do processo eleitoral e a influência de forças políticas e militares no contexto atual da Guiné-Bissau. O inquérito demonstrou claramente o risco da perda das eleições pelo Presidente da República a favor do candidato Fernando Dias da Costa, sendo necessário a preparação de uma estratégia para garantir a todo custo a vitória do Presidente-General Mário Sissoko Embalo nas eleições ou preparar-se ao cenário de transmissão do poder aos militares em caso de derrota nas eleições. As dívidas com os 2 barrões de droga, em particular com o cartel de Sinaloa que perdeu o avião e mais de 2 toneladas de droga no famoso voo autorizado pelo califa Soares Kassama, sem esconder os rastros, nos ligou à operação. As dívidas com os emirs de Qatar que financiaram a nossa campanha de islamização do país em contrapartida da entrega de 5 ilhas, Bijagós, de difícil gestão devido à resistência do povo das ilhas. Se não mantermos o poder iremos correr riscos, pois essa gente não brinca com os negócios. Por isso o objetivo é evitarmos a todo custo a perda do poder. Os membros da nossa cúpula já sabem que o dinheiro usado para pagar os militares são provenientes de tráficos de droga. Por servirmos de território de passagem sem controle das drogas destinadas ao espaço europeu, qualquer humilhação do Presidente-General Mário Sissoko Embalo vai contra os nossos interesses, pode vir a ter consequências indesejáveis. Neste momento, a salvaguardada dos nossos interesses estão ameaçadas pelo Domingos Simões Pereira e seus discípulos que querem assumir o poder e nos levar à justiça a todo custo. Aquilo que o próprio DSP chama de imperio da lei é nos condenar e bloquear as rotas da droga. Temos que parar o DSP a todo custo, usando Carlos Gomes Júnior e Brahma Camara, metendo um contra o outro, sem perceberem do nosso plano. Os fundos não justificados dos títulos emitidos pelas finanças públicas e os casos de passaportes e justiça portuguesa foi lembrado pelo Ministro das Finanças Elidio Vieira Té, para serem integrados na nossa análise, devido ao risco de serem os primeiros casos que o Domingos Simões Pereira vai utilizar para nos pôr no banco da justiça. Ainda mais, este dinheiro também foi utilizado para sustentar a nossa campanha de construção de estradas e hospitais, sem contar com as contas abertas no estrangeiro para os nossos militares, em particular a casa do General Biag Nantana em Marrocos e Espanha. A fase 1 do nosso plano passa pela multiplicação de pagamento aos presidentes de CRE que foram colocados pela nossa equipa, em substituição dos ex-presidentes suspeitos de serem neutros no processo. Temos que garantir que os boletins de votos,
que produzimos na INASEP sejam suficiente para inundar as mesas de votos em Bafata, Gabu, Biombo, Tombali e Diaspora, garantindo assim que o general tenha uma vantagem de ao menos 50 mil votos. USE deve ganhar as eleições na primeira volta. 2. CNE preparar um ataque ao CNE, com um grupo reduzido, para ameaçar e capturar o presidente do CNE, para obrigá-lo a ler um resultado que será emitida pela nossa equipa de comunicação da presidencia, garantindo assim que os resultados nos sejam favoráveis, sem que ninguém saiba dos nossos atos. 3. Militares, transmissão de poder aos militares é sem dúvida um cenário já ensaiado. Por isso muito mais fácil. O chefe de Estado-Maior particular foi completamente islamizado e pago durante os últimos anos. Já recebeu a lavagem de cérebro suficiente para nos garantir a lealdade. O general Ortanan sabe das provas que temos contra ele. Caso ele decidir ganhar coragem e nos trair um dia, foi ele que sempre damos os trabalhos de limpeza de arquivos e temos todos estes pontos documentados. Todos os militares sabem da minha capacidade de infiltração, de uso da inteligência e gravação. Tenho todo este processo registado para garantir a minha própria manutenção dos poderes. Podem ficar à vontade, com esse ponto. Podem escrever que o Presidente-General Morsi Sissoko Embaló vai organizar este cenário de entrega de poder aos militares e esse cenário vai nos ser mais favoráveis. Pois sou o único que pode controlar e gerir a comunidade internacional. Ninguém me pode fazer face neste campo. Apenas o Domingos Simões Pereira, que temos que eliminar a todo custo para que este cenário possa funcionar. Diversos militares, soldados e oficiais, que pediram anonimato por motivos de segurança, aceitaram participar no inquérito e nos disseram que iriam votar contra o Presidente USE, por isso este cenário de entregar o poder aos militares deve ser apenas aos militares da presidencia no comando da Hortan-Tan. As entrevistas foram realizadas nos seguintes quartéis: Emansoa, 46 soldados e 11 oficiais; Gabu. Let's do a quick 5-minute eye look. This is a beginner-friendly eye look using the Beauty Pie. 17 oficiais. De São Domingos, 29 soldados e 12 oficiais; Buba, 53 soldados e 12 oficiais; Bula, 66 soldados e 15 oficiais; Força Aérea, 25 soldados e 5 oficiais; de Regimento dos Paracomandos, 59 soldados e 16 oficiais; de Artilharia, 45 soldados e 9 oficiais; Marinha, 45 soldados e 3 oficiais; de Estado-Maior, 66 soldados e 14 oficiais. Todos estes militares declararam seu apoio ao Fernando Dias da Costa. Pensamos que por razões tribais, mas pode ser mais profundo. Ainda não sabemos a razão de tantos oficiais insistirem em não votar no general Umaro Sissoko Embalo. Estamos sem tempo. Temos que pensar em eliminar alguns destes militares que podem constituir uma ameaça ao nosso plano. Em particular o general escoleiro Daba Nawalna, um militar constitucionalista, pode ser um problema. Ministério de Interior. Foram entrevistados 367 agentes operacionais e 122 oficiais da Polícia de Ordem Pública, POP, e da Guarda Nacional, GN, provenientes das várias regiões do país. Os entrevistados revelam que o segundo mandato do Morsi Sissoko Embaló já estaria a ser forjado, com o apoio direto de altos oficiais do Estado-Maior das Forças Armadas, do Ministério do Interior e Secretaria de Estado da Ordem Pública, nas pessoas do Ministro Botes Candé e do Secretário de Estado José Carlos Semedo Macedo, sob influência direta do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Biagé na NTEM. Temos que agir rápido, pois analisando o inquérito, temos uma ideia clara de que os nossos planos podem ser antecipados, pois as respostas mostram claramente o nível de entendimento dos nossos planos. Embora que neste momento ninguém pode nos fazer face. Qualquer agente que se recusa a alinhar com o regime corre risco de perseguição, detenção, tortura ou até de morte. Vários agentes de polícia e da Guarda Nacional afirmaram que colegas foram vítimas de envenenamento, tortura e desaparecimentos, incluindo participação forçada em assassinatos de civis ou de colegas, como o caso dos corpos sem vida e não identificados que apareceram na ponte de João Landim, na ponte São Vicente e Rio Cacheu. Os entrevistados expressaram que vivem em constante medo, sem saber quem será a próxima vítima. Muitos dos seus familiares têm permanente preocupação, e vários colegas já procuraram refúgio no estrangeiro devido à perseguição. Saída do país, o presidente-general Umaro Sissoko Embalo já fez alguns contactos com os presidentes estrangeiros, recebeu uma visita do general Sékou Bakonate, que lhe orientou para uma ida ao Senegal, sendo protegido pelo Bassirou Diomaye Faye, e se conseguir garantir o apoio da CEDEAO, fica mais fácil de dirigir o país estando nas linhas fronteiriças da Guiné-Bissau. O presidente-general Umaro Sissoko Embalo tem a autorização da França para caso de não controlar os cenários da CNE de recorrer ao cenário dos militares e garantir o poder. França vai-lhe dar um jato privado para viajar com seus familiares, esposa e filhos, criando condições no Senegal para continuar a gerir o poder. França vai agir e bloquear a CEDEAO e a União Africana, gerir as Nações Unidas, sendo que o país vai continuar sob a égide da França. Em qualquer momento, o presidente Umaro Sissoko Embalo vai ser convidado pelos militares para voltar a assumir as rédeas do poder, voltando a estaca zero e refazendo as eleições.
controle das forças armadas durante o exílio general Sékou Bakonate da Guiné-Conakry e a ocupação do país pela força francesa, o acordo militar, o custo a pagar pelo nosso plano, para garantir o apoio da França, vai ser a instalação do general Sékou Bakate na Guiné-Bissau, para iniciar um controle direto das operações de assinatura de acordo de base com a França. O único general que aceitou estes termos é o Thomas Jassy, que deve ser nomeado o novo chefe de Estado-Maior. França exigiu que um acordo de instalação de base militar seja assinado com a Guiné-Bissau nos próximos 12 meses, garantindo assim o controle do país. Uma ocupação que deve passar por envio das forças militares francesas para Guiné-Bissau. Ocupar o país vai dar uma vantagem à França na sua corrida de gestão dos recursos naturais da Guiné-Bissau. A França ainda quer a sua parte do petróleo da Guiné-Bissau. Quer garantir que a China e a Rússia não serão os únicos países a gerir os recursos naturais da Guiné-Bissau. Já sabemos que a China tem autorização de gestão das arreias pesadas. Emmanuel Macron não viu de bons olhos o Mar Sissoko Embalo entregar uma fonte de petróleo à empresa americana. Quer que seja a França a gerir todos os recursos naturais. Por isso o general Sokate vai se instalar na Guiné-Bissau e controlar os passos do Estado. Sister season. 89 em Gabu, 78 em Bafatá, 34 na região de Cacheu e 122 na região de Oió. Mesmo com o dinheiro e apoios, ainda cerca de 70% estão contra o nosso plano e politicamente desativos. Mas 30% estão a apoiar os nossos planos. São 30% que permanecem fiéis, que temos que continuar a pagar e garantir o apoio assim que os militares tomarem o poder. Eliminação de algumas vozes contra a instalação da ditadura de Abanaualna. Eu, Domingos Simões Pereira, de 5 pessoas próximas do bispo, de 6 familiares de Biona, de Chongo, de Geraldo Martins, de Gervasio Silva Lopes, de Artur Senha de Batista, até de 6 familiares e 7 amigos próximos de Américo Gomes, de 4 familiares de Papa Fenho, de 5 familiares de Tanbari. Eu fulo sou Otávio Lopes, Anísio Indamini de 5, imãs que não apoiam o regime em Bissau e Mansoa. Eu, Paulo Sousa Cordeiro. E a família, vocês ouviram? Documento confidencial da presidência da República da Guiné-Bissau. Documento confidencial. Escuta muito bem, é um documento confidencial. Jota, como é que você teve acesso? Nós temos as nossas fontes também, na Guiné-Bissau e em qualquer lugar, muito bem, lugar do mundo. Então, por isso que eu venho aqui a público trazer. Ora, mas, muito bem, tá? Essa intenção, o Ministério da Guiné, tudo custo. E cá tem mobilidade, e cá tem unidade, e cá por nenhuma fronteira. A única coisa que tem é para a Guiné, é que manda fazer plano, para que você não conseguir a Guiné, e conseguir convencer a horta. Graças a que outros militares, que elas cacetam, mas não conseguir resistência, tende que não vai. Tende que resistência dos militares, não vai, porque eles depois têm que entrar com dinheiro mangreve. Muito bem. Se intenção aqui, como fala você, e para entrar antes de sair ao Tiga, é porque o mercado interessa a Guiné. Ele que interessar, eles vão acabam com um país tem crise que tem, o Omar tomou quase perto de 40 milhões que parte assim no aeroporto de Portugal, entre joias, milhões de euros e milhões de dólares que parte na Portugal. Depois se fosse gente que prenderam, se dinheiro fosse, se outros fosse, entretanto. Muito bem. Não opera seria o que fala como e não bem. Mas só para a União Europeia foi um bocadinho mais eficaz em termos de sufocar o Mar Sissoko Embalo do que o próprio CDAO, porque mesmo assim ainda que não está aqui da golpe, Belírio conseguindo fazer emissão de títulos. Ou seja, o que está entender como é que o próprio CDAO na luta, se buscar sufocar eles financeiramente, mais que a União Europeia começa a chamar militares a atenção, e próprio eles começam a chamar a atenção, tanto Belírio e companhias militares. A União Europeia não vai para utilizar medida restritiva, porque não sabe como sanções que não vem. Então, que sanções que não vem? O que é que não vai pagar acontecer? Ora, que congela bens gigantes na coisa. Guiné-Bissau, o Estado de Guiné tem por bens para reivindicar que dinheiro que congelaram na conta de gigantes. Para reivindicar que dinheiro, enquanto a voz como existe na Portugal, um registro predial, onde está registrado, né? Casas que compraram para todos os gigantes na Portugal. Então, vamos falar através de uma carta rogatória. E fácil para a autoridade, porque qualquer sufocar as sanções e bandidos, e tudo sabe que lá. Dinheiros que está tentando levar ali, ou lá. Dinheiro só por aí, manda que se casa, que tudo para revertir. E está vendendo na leilão na Portugal, e revertir a favor de nação na Angola, fazer na tempo de João Lourenço. Que dinheiro tudo está revertir a favor do Estado e não só para danos que tem. É muito bem. Então, portanto, quanto à libertação de presos do Gabo, não fala não heróis de Gabo, não quero esquecer eles, não está aqueles, e para a gente entender uma coisa, não tem voz, não tem provas, não tem provas de que militar, que esse militar ou polícia que essa cara falou como passou, e tem um nome, interesse nome, não tem tudo,
que é o seguinte, se não mandar para vai assim, da pede chafar não bias. Que Zé Carlos você. Depois, Zé Carlos, a nossa não vem para vir anunciar. Ora que tudo proteção acaba, tudo quem tem problema aquele que espanca e faz coisa, e não está a mercê de vós. O vosso não cuida que vamos fazer aquilo. E não está a mercê de vós, vou fazer aquilo que vamos. E a vós que receber, ora que chega aqui momento não vem anunciar vós. Vou fazer aquilo que vamos. Tá bem? Muito bem. Mas se só passa também, quando eu papo sobre questão que é mais ativo que é mesmo assim que é ninho. Que ninho no momento está gravemente doente. Ninguém quer saber qual que é o plano. Se queima de arquivo que é mesmo assim ou não. Mas está gravemente doente e abandonado e pedir todo tipo de tratamento. Não can entender qual que é a intenção, se maneira como cai, que manda é abandonado para poder morrer como sendo queima de arquivo. Então, portanto, não fazer denúncia para a gente se ver, para a Liga dos Direitos Humanos se ver, e não pedir também gente que tem essas famílias que desaparecem. Ou vai perante a Liga dos Direitos Humanos, porque ela larga a maioria das partes de gente que prenderam a gente que rinha, mas também deles para assim da segunda esquadra, até 4 horas de tarde para vai. Mas não misto para a gente vai para a lista, aqueles que conhecem essa família. Vai para a Liga do Direito Humano, vai para a preocupação lá, vou escrever. Por não ter números de gente que desapareceram durante o conclave de Umar Sissoko Embalo, esse mandato, durante a vigência desse mandato, ou não por isso, hora que não vem fazer movimentado de queixa de crime. Se uma coisa explica vos, Umar nunca mais quer mandar na Guiné-Bissau, que não perceber, ninguém eleição não fazer nada de que Umar tem crime que não tem infidelidade diplomática, terá 12 anos de prisão e vende no petróleo e vai fazer acordo sem parlamento, sem nada. Então, portanto, não tem mangas e coisas que ele quer por aí candidato em si. E tem também risco que não corre, hora que não vem pisar território de Guiné, e me sirva através de um contragolpe. Mas que ajuda a comunidade internacional não pensa como e cana conseguir contra-golpe que mexe. Muito bem. Quanto à resolução da União Europeia, que proposta de resolução, Elmer Papier, que eu vou provar o vídeo de Elmer, anca por tornar um bocado enfadonho, que eu está pontos essenciais que não fiz a voz para ler, número 5, número 7, 8, 9, e muito importante. Naquele aspecto, mandando para voz, e papel de sanções, independentemente de sanções individuais que não vai para dar para gente, e papel também de sanções que não vai para, ou seja, a União Europeia manda para cortar tudo que ajuda que está assistindo a Guiné-Bissau. É como não chama gente de bandidos. Você pensa como é que é possível para ver o prazer de um gente que organiza, um gente que pega essa mulher e leva para o palácio, para dar Sissoko, que se seguranças, que fazer filme, que se usa para Sissoko ter como provas, para chantagear eles. Como é que a gente não pode deixar para governar? Que é aquele tipo por falta de respeito. Como é que é possível um homem torna tão nojento para manter a minha mulher, para abandonar a casa, se o homem cuide, e está cuidando neles assim, que é membro do governo, casa, quem não vai dormir? Se não está fim de sair, e fim de viajar, e fim de que o homem vai dormir nessa casa, ou se mulher levar para o palácio. Ninguém sabe que coisa que manda vai assim na televisão. Uma porcaria que está fazendo, mas até agora sem parar. Aquela coisa, se eles está conseguindo, e praticamente cultura e personalidade, e tem uma diminuição para uma Sissoko Embalo que ninguém quer saber. Então, portanto, não continua a acompanhar a manobra de levantar o Umar Sissoko Bissau, que assim tenta insistir a todo custo para ver como o Umar Sissoko Embalo tem dívidas, cartas de droga, tem dívida, que dinheiro que bota para o Umar Sissoko tem, que é por movimentar, que a gente está a perceber. Que dinheiro que bota para lá, tem ali, que é por movimentar. Para ver que o próprio português contou como tem listas de gente. O é califa vai assim, e sempre como tem listas de gente, eles têm. E o próprio Interpol, essa cintura, está com o Umar Sissoko Embalo, e que tem mobilidade. Então, e tem mangas de problema. Por exemplo, essa que não fala vos. O Umar Capuri, ele com alguém que tem vida sedentária, quem gosta de sentar um carro. E Capuri, sinta, e cansa de Marrocos. O Umar que Guiné-Bissau mal gosta. O Umar não anda, toque levanta-se a cabeça dentro de Bissau, sim. Porque sabe mal que faz. Deus não ajuda, ele vira, toque levanta-se a cabeça dentro de Bissau. Ele vai pagar mal que faz na Guiné. Essa é a Gervásio Lopes. Tem, você atento com o Yuri Horta está, que se comunicaram que mais que coisas que mais para mostrar gente e como plano que tem, gente seria ao contrário ele e plano uma para levantar para poder, para ver que porque oficiais valente gosta só ser guarda, ele se guarda só uma Sissoko Palácio e Horta que jante cintura que uma riba mais e vem fazer ele se virou para pedir uma para ser guarda e a número não para ser guarda, o número para ser assim, tá bem? Vou ficar direito, você que Gervásio Silva Lopes, um canto tomar voz mais seu tempo, nós estamos juntos, com licença.